Olá, bem-vindos ao nosso segundo dia da trilha de leitura dos códigos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos alicerces do nosso sistema de justiça. Vamos analisar artigos que são simplesmente essenciais da Constituição Federal, do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então se preparem, porque a análise hoje vai ser densa, explorando os conceitos que definem nossos direitos, o que é um crime e como o jogo processual deve ser jogado no Brasil. Para organizar o nosso bate-papo, a gente vai dividir tudo em três grandes blocos. Primeiro, vamos falar do escudo constitucional, ou seja, os direitos fundamentais. Depois, a gente vai dissecar a anatomia do crime, lá no Código Penal. E para fechar, vamos entender as regras do jogo, com os primeiros e importantíssimos artigos do Código de Processo Penal. E a gente começa por onde tudo deve começar, pela nossa lei maior, o artigo 5º da Constituição. Ele não é só um artigo, ele é o coração do nosso ordenamento. Seus princípios se espalham, eles irradiam por todas as outras leis, funcionando como a grande matriz de direitos e garantias que nos protege a todos nós. Olha, esse ponto é a regra de ouro da liberdade. A prisão é sempre a exceção. Ela só acontece em duas hipóteses, flagrante ou uma ordem judicial bem fundamentada. Mas atenção total à ressalva que o texto faz, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. E aqui tem um detalhe técnico que faz toda a diferença. A Constituição fala apenas em lei e não em lei complementar. Isso dá ao legislador comum um poder bem significativo para definir essas exceções militares. Aqui a gente vê a própria Constituição dando uma ordem direta ao legislador. São chamados mandados de criminalização. É como se o texto dissesse: olha, legislador, essas condutas aqui são tão graves que você não tem a opção de não criminalizar. Você é obrigado a criar uma lei penal para elas. O combate ao racismo e a repressão a grupos armados contra a democracia são exemplos perfeitos disso. Agora, essa tabela é ouro puro. Ela organiza de um jeito muito visual como a Constituição trata os crimes mais graves. Fica muito fácil de comparar e ver qual deles é inafiançável, qual imprescritível e qual não admite anistia ou graça. É uma ferramenta de estudo que todo mundo deveria ter à mão para dominar essas nuances constitucionais. E chegamos na famosa teoria do duplo estatuto, que é fundamental para a gente entender como o direito internacional conversa com o nosso direito interno. A jurisprudência do STF consolidou o seguinte: se um tratado de direitos humanos passa por aquele rito especial de aprovação, duas votações nas duas casas do Congresso com 3/5 dos votos, ele vale como uma emenda constitucional. Agora, se ele for aprovado por um rito comum, ele não vira uma lei qualquer, ele ganha um status especial, o de norma supralegal. Quer dizer, ele fica acima das outras leis, mas abaixo da Constituição. Ok, já vimos a proteção que a Constituição nos dá. Agora, vamos mudar de chave e entender como o Estado define o que é uma conduta proibida. A gente entra no nosso segundo pilar, a anatomia do crime. Vamos explorar os artigos iniciais do Código Penal, que são a base de toda a teoria do delito. Beleza, com os direitos fundamentais bem estabelecidos, a pergunta natural é: tá, mas como a lei define exatamente o que é crime? E onde e quando essa lei vale? O Código Penal começa justamente por aí, respondendo essas perguntas cruciais. A regra geral é clara: a lei penal não retroage para prejudicar. Mas esse princípio não é absoluto. Pensa, por exemplo, numa lei criada só para valer durante as Olimpíadas. É uma lei temporária. Ela tem o que a gente chama de ultratividade. Isso quer dizer que mesmo depois que as Olimpíadas acabarem e a lei for revogada, ela vai continuar valendo para julgar os crimes que aconteceram durante a sua vigência. Ela projeta seus efeitos para frente. O princípio de que a nossa lei só vale aqui dentro do Brasil também não é absoluto. E aqui a gente vê como a lei penal brasileira pode sim cruzar fronteiras. A extraterritorialidade incondicionada, por exemplo, serve para proteger coisas essenciais para o Estado, como a vida do presidente, não importa onde o crime tenha acontecido. Já a condicionada e a hipercondicionada são mais complexas. Elas exigem certos requisitos para equilibrar a nossa soberania com a de outros países e evitar conflitos. Para a gente poder ligar uma conduta a um resultado, o Código Penal adota como ponto de partida a teoria da equivalência dos antecedentes, a famosa conditio sine qua non. Por essa teoria, basicamente qualquer ação ou omissão que tenha contribuído para o resultado é considerado uma causa. O problema é que essa teoria é tão ampla que poderia nos levar a um regresso infinito. Por isso, ela precisa de uns ajustes, que a gente vai ver agora. E como a gente aplica a teoria na prática sem cair nesse regresso infinito? Usando essa ferramenta, o processo hipotético de eliminação de Tyre. É um exercício mental, bem simples.
Primeiro, a gente olha o resultado concreto. Segundo, a gente elimina na nossa cabeça a conduta da pessoa. Terceiro, a gente se pergunta: se eu tirar essa conduta, o resultado ainda acontece? Se a resposta for não, se o resultado desaparecer, pronto, temos o nexo de causalidade. Mas esse nexo causal pode ser quebrado. Uma concausa que seja absolutamente independente sempre rompe o nexo. Agora, a coisa complica na que é relativamente independente e superveniente, quer dizer, que acontece depois. Ela só vai romper o nexo se for algo totalmente extraordinário. Imprevisível, tipo a ambulância que leva a vítima para o hospital sofrer um acidente e capotar. Coisas que estão na linha de desdobramento normal dos fatos, como uma infecção hospitalar ou até um erro médico, não rompem o nexo e o primeiro agente continua respondendo pelo resultado. O direito penal não é só punição. Ele também cria saídas, as chamadas pontes. A ponte de ouro é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Isso acontece antes do crime se consumar. O agente, por vontade própria, para ou impede o resultado. Aí ele só responde pelo que já fez. Já a ponte de prata é o arrependimento posterior. Acontece depois do crime já consumado, desde que não tenha tido violência. A reparação do dano não apaga o crime, mas garante uma bela redução de pena. O tempo da ação é que define o tamanho do benefício. Muito bem. A gente já viu o que a Constituição protege e o que o Código Penal proíbe. Agora, a gente chega no nosso terceiro pilar para ver como o Estado age. Vamos entrar nas regras do jogo do Código de Processo Penal, que é o manual de instruções da investigação e do processo criminal. Essa figura nova, o juiz das garantias, foi pensada para ser uma espécie de firewall entre a investigação e o julgamento. A lógica por trás disso vem da psicologia, da teoria da dissonância cognitiva. A ideia é garantir que o juiz que vai julgar o caso não seja o mesmo que autorizou as medidas na investigação, para que ele não chegue na fase de julgamento já contaminado ou com uma opinião formada. A atuação dele vai só até o Ministério Público oferecer a denúncia. E aqui, pessoal, atenção máxima, porque tivemos uma mudança de entendimento gigante do STF. Numa decisão recente, o Supremo ampliou a aplicação do juiz das garantias para muito além da justiça comum. A grande novidade é que agora ele se aplica também na justiça eleitoral e, o que é mais surpreendente ainda, na justiça militar, que são áreas com regras historicamente muito próprias. Mas tão importante quanto saber onde o juiz das garantias se aplica, é saber onde ele não se aplica. Ele não é uma regra para absolutamente tudo. Ele está fora dos processos de competência originária dos tribunais, dos processos do tribunal do júri, dos juizados especiais criminais e também nos casos de violência doméstica e familiar. A audiência de custódia, que deve acontecer em até 24 horas, é um direito fundamental. E a gente tem uma mudança processual enorme vindo por aí. A partir de 2026, a lógica vai se inverter. A regra vai ser a audiência por videoconferência para otimizar o sistema. A audiência presencial, cara a cara com o juiz, vai virar a exceção, só para casos de força maior ou de risco muito grande à segurança. Essa tabela é outra ferramenta de consulta essencial porque os prazos para a polícia concluir o inquérito variam de forma absurda dependendo da lei. A regra geral do Código de Processo Penal é uma, mas na Lei de Drogas ou na Justiça Federal os prazos são bem maiores. E reparem na nova lei sobre facções com prazos super estendidos para investigações mais complexas. O fator que sempre muda o jogo é se o investigado está preso ou solto. E depois que o inquérito termina, o cronômetro começa a correr para a acusação. Se o réu estiver preso pela regra geral, o Ministério Público tem um prazo bem curto para oferecer a denúncia. São só 5 dias. O acesso a dados de pessoas durante uma investigação segue uma lógica de escada, de proporcionalidade. Para dados mais simples, os cadastrais, nome, endereço, etc., em crimes graves, o delegado e o promotor podem pedir diretamente à empresa. Agora, quando assuntos são dados mais sensíveis, como a localização da pessoa através das estações de rádio base, as ERBs, aí o buraco é mais embaixo. Precisa de autorização do juiz e só em casos muito específicos, como na busca por vítimas de tráfico de pessoas. Essa frase, tirada do próprio código, é o resumo perfeito de tudo que a gente viu sobre o processo. Ela define o DNA do nosso sistema, uma separação total entre as funções de investigar, acusar e julgar. É a regra que diz que cada um fica no seu quadrado, garantindo um processo mais justo e equilibrado para todo mundo.
E com isso a gente fecha o nosso segundo dia amarrando as pontas entre os direitos da Constituição, a teoria do crime no Código Penal e as regras do jogo do processo penal. Entender como esses três pilares se conectam é o que forma a base de qualquer bom profissional do direito. Se essa análise mais profunda ajudou a clarear as coisas, se inscreva no canal e deixe o seu like para a gente continuar essa trilha de leitura juntos. Até a próxima!